Fala galera, beleza? Seja muito bem-vinda para mais este vídeo. Muito prazer, meu nome é Tony Júnior e hoje eu vou falar um pouquinho aqui para você sobre o KFD. Você já deve estar se perguntando o que significa essa sigla e o que isso pode fazer para o seu iPhone. Bom, você deve estar vendo aqui a minha tela inicial, a dock, né, aqui a barra de aplicativos, sem aquele blur, aquele ícone arredondado que fica aqui embaixo. Ele foi removido e você pode ver aqui minha central de controle, que possui aqui alguns ícones personalizados também. Bom, o KFD é uma sigla e eu vou explicar para você o que isso significa. Ela se chama basicamente aqui Kernel File Decrypt, beleza? Isso aqui é uma vulnerabilidade presente nas versões do iOS até o iOS 16.6 beta número 1, beleza? Então, essa vulnerabilidade aí vai funcionar nessa versão do iOS. Algumas pessoas que estão abaixo dessa versão também estão conseguindo usar, de acordo aí com os desenvolvedores, beleza? Mas no iOS 16.5.1 parece que teve uma correção. Algumas pessoas alegam estar usando, outras informaram que não está funcionando nessa versão 16.5.1. Então já quero o seu comentário. Se você está usando aí o KFD no seu iPhone, comenta aqui embaixo para mim, para eu saber se está funcionando no seu iPhone. Beleza? E eu já vou mostrar para você também alguns iPhones que estão funcionando aí esse exploit, né? O iPhone XR, o iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, o iPhone SE de segunda geração, 12 mini, 12, 12 Pro e 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, o iPhone SE de terceira geração, iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max. Bom, essa vulnerabilidade ainda está muito longe ainda de alguém conseguir realizar um jailbreak nessa versão, mas vai ter o jailbreak nessa versão, até porque é um exploit bem bacana e nós já temos alguns aplicativos aqui instalados e funcionando com esse exploit chamado KFD. Bom, eu vou entrar aqui na minha pastinha que eu criei e aqui eu vou mostrar para você alguns aplicativos que já estão funcionando. O primeiro deles aqui é o KFD Font Overwrite, beleza? Esse aqui é um aplicativo para você trocar a fonte aí do seu iPhone, do seu iOS. É um aplicativo bem interessante. Ele já tem aqui algumas fontes pré-definidas aqui no iOS 16.6. Eu estou aqui na versão beta número 1, porque eu tinha que voltar para essa versão para poder rodar esse exploit, beleza? Então aqui em geral e sobre está aqui o iOS 16.6 beta número 1, a versão 20G5026E. Se você estiver nessa versão ou abaixo, com exceção do iOS 16.5, você pode rodar aí esse aplicativo e colocar para funcionar aí os aplicativos em cima desse exploit, beleza? Então aqui nós temos algumas fontes, como a Dejavu Sans Condensed, a Dejavu Serif, Dejavu Sans Mono, a Go Regular, Go Mono, Fira Sans, o Segoi UI, Comic Sans MS e a Choco Cook, beleza? Para você ativar aqui uma fonte, basta você tocar aqui em Copen, ok? E aí ele vai habilitar aqui as fontes para você definir uma fonte e logo em seguida você clica aqui em Close, que aí ele vai automaticamente dar um respring, beleza? E vai definir a fonte no seu iPhone. Eu não estou usando aqui fonte no meu dispositivo, mas instalei aqui esse aplicativo até para fazer este vídeo mostrar para você também, ok? O outro que nós temos aqui um aplicativo bem interessante, esse eu estou usando aqui, é o Position KFD, ok? Lembrando que o nome KFD, como eu já falei para você, significa Kernel File Decrypt, beleza? Abrindo aqui esse aplicativo, vou tocar aqui no modo escuro que ele está meio bugado ainda, mas olha só que nós temos aqui a opção de Hide Dock, Hide Home Bar. Para você que não tem um iPhone 14 Pro, você pode alternar aqui, alterar a resolução do seu iPhone, beleza? Tem o Enable Custom Font, ele tem uma fonte só instalada. Eu instalei, eu não gostei muito dessa fonte. Temos aqui o Enable CC Custom Icons e o Enable Lock Screen Custom Icon. Eu tenho aqui esses dois, estão funcionando, mas como você pode ver aqui no próprio aplicativo, ele não fica definido aqui como ativado. Ainda precisa ser melhorado o aplicativo,
mas sim, ele está funcionando, até porque eu mostrei para você que eu tenho aqui os ícones alterados ali, o ícone de dados e o ícone também ali de localização, beleza? Do modo avião, no caso. E se eu bloquear aqui a minha tela também, olha só que eu tenho aqui uma câmera diferente, eu tenho ali também o ícone da lanterna diferenciado. Então tem outros dois ícones aqui na lock screen, beleza? Agora que eu entrei ali nesse aplicativo, olha só que o blur voltou aqui novamente. E o que eu estou usando para remover o blur é o Chicken Butt, beleza? O Chicken Butt é do mesmo desenvolvedor do Koabunga, do Koabunga Lite também. E esse eu estou usando para definir aqui a minha barra de dock, né? Então eu entro aqui em Tools, e aqui eu tenho algumas configurações, como Springboard Tools. Beleza, aqui em Springboard Tools eu tenho aqui o Dock, Home Bar, Folder Background, Folder Blur, o CC Modeler Background, CC Background Blur, o App Switch Blur e o Library Pod Background, o Notification Banner Background e o Notification Banner Shadow. Então eu só ativei esse aqui, ó, do dock, aí eu dou um salvar, depois eu dou aqui um apply tweaks, ele dá um respring no meu iPhone e logo ele volta definido aqui para mim aqui embaixo sem o blur. Mas como eu falei para você, ainda tudo é muito novo ainda está meio bugado e ele não está definindo de cara na hora que eu dou o apply ali e o respring ele não ativa de cara. Então eu tenho que ficar repetindo o processo algumas vezes e também às vezes eu tenho que deletar o aplicativo e instalar o aplicativo novamente para que ele faça a definição. E aí você deve estar se perguntando como é que eu faço para instalar esses aplicativos. Eu uso aqui, na verdade, o eSign, beleza? Com o eSign eu pego e instalo esses aplicativos. Então eu tenho aqui, por exemplo, o Chicken Butt, tenho o Misaka, o KFD Font Overwrite, o Position KFD e tem esse aqui abaixo também KFD, mas esse aqui, esse outro KFD que está mostrando aqui, esse precisa de um computador, ok? Na hora que eu ativo aqui o Open Exploit, olha só, que ele aparece ali como um sucesso no exploit, e aí eu tenho que conectar o iPhone no computador no Mac, né, para abrir o Xcode, para poder definir aqui essas funções de wide dock, ID Clock Icon, ID Torque e o ID Baterias. Então ele tem alguns scripts, né, que eu consigo instalar quando eu ativo aqui o modo o Open Exploit para poder definir esses ajustes no iPhone. Então esse aqui eu deixei somente para mostrar para você mesmo, mas precisa de um computador para poder definir aqui os ajustes nele, beleza? E o Chicken Butt, a base aqui mais ou menos que eu estou utilizando aqui, propriamente é o Position KFD e o Chicken Butt. Se eu abrir aqui o Position da Wide Dock e um Confirm, geralmente ele já vai definir a minha dock ali como transparente. É um dos mais assertivos, olha só, ele já definiu como transparente, mas como eu informei, ele está bugado. Se eu vou aqui para o lado, aqui, ó, com os meus widgets e volto, às vezes ele buga aqui e volta novamente a mostrar o blur aqui embaixo. Beleza? Então, tá meio bugado ainda, mas é tudo muito novo, mas o exploit é muito bom e isso significa que poderemos ter jailbreak no futuro. Lembrando, galera, que esses ajustes aqui não dependem de jailbreak, beleza? Então você pode personalizar o seu iPhone bacaninha, sem a necessidade de ter jailbreak no seu dispositivo. Eu vou instalar aqui agora o Misaka para vocês verem, beleza? Então eu vou entrar aqui em Apps, assinado, e instalar aqui o Misaka. E o Misaka ele é bem interessante, porque ele parece aqui uma loja de aplicativos. É bem interessante, olha só, ele já está instalando ali. Eu vou remover e colocar ele aqui dentro da minha lista de aplicativos. Abrindo ele a primeira vez, ele me dá aqui os termos para aceitar. Já aparece aqui o App Icons, ele aparece por duas vezes assim. E olha só, ele parece um repositório igual o Cydia, igual o Sileu. E aqui nós temos as novidades, né? São os ajustes instalados aqui que dá para você colocar no seu iPhone, algumas fontes, Dynamics Land para os aparelhos que não tem aqui o Dynamic, né? Igual o iPhone 14 Pro, 14 Pro Max. Aqui em Sources são os repositórios, beleza? Então é aqui onde o pessoal vai colocar os seus ajustes, né? Os seus tweaks, assim propriamente ditos. Porém, lembrando que não precisa de jailbreak para isso, certo? E o que é interessante é que o Misaka,
o developer colocou aqui a oportunidade das pessoas enviarem para ele os seus ajustes, né, os seus repositórios, e ele consegue colocar aqui nessa loja, e aí você consegue fazer o download e instalar no seu dispositivo. Aqui em Pack Pages é onde vai mostrar aqui os seus tweaks instalados. Eu não tenho nenhum porque eu acabei de instalar aqui o Misaka, beleza? Então aqui nós temos em Features, né, nós temos aqui a tela inicial mostrando alguns ajustes aqui interessantes. Dá para você colocar aqui alguns tweaks, olha só, esse aqui diferencia vários ícones, tá vendo? É um tema de ícones para central de controle. Você tocando aqui em Get, antes de mais nada você tem que vir aqui nos ajustes, ó, tá vendo que tá bugado? Aí tem que fechar o aplicativo, abrir ele novamente, entrar aqui nos ajustes, e aí você tem que mudar aqui do MDC, né, que é do MacDit Cur, que é um outro exploit que está rolando, tem que mudar aqui para o modo KFD, beleza? Que esse aqui é propriamente o modo que vai funcionar no iOS 16.6 beta número 1, é o exploit que está funcionando no modo KFD, beleza? Então tem que definir aqui esse ajuste, aí depois fecha o aplicativo, abre ele de novo para poder instalar aí ajustes no seu dispositivo. Olha que se eu abrir de novo, ele vai meter aqui uma informação, KFD Mode, e ele pede aqui para Please Try Copen. Eu vou tocar aqui em No, aí eu vou aqui até os ajustes, ó. Tenho que tocar aqui em Copen, né, para ele ativar o exploit, e aí eu consigo baixar, por exemplo, aqui em appcc, eu dou um get, ok? Aí ele aparece aqui, eu vou dar um confirmar para instalar, depois eu vou aqui em Pack Page, clico aqui sobre o tweak, e aí eu dou aqui um Apply Now e um Respring para ele definir os ajustes. Mas aqui no meu iPhone 14 Pro não tem funcionado adequadamente esse tweak, olha só, que ele não definiu aqui os ajustes, então ainda está em beta desenvolvimento ainda e não está funcionando bacana esse exploit aqui do Misaka para mim, beleza? É isso aí. Esse aqui foi um vídeo mostrando para você aí alguns aplicativos usando o modo do Kernel File Decrypt, né, que é o KFD. Você vai ouvir falar bastante nessa nomenclatura. Espero que você tenha gostado. Tamo junto, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, fui!